Deixe seu nome nos comentários para ser incluído na lista de oração. E também não esqueça o like, é muito importante para o crescimento do canal e a divulgação do vídeo. Curtam o vídeo, se inscrevam e aproveitem o conhecimento do nosso querido Divaldo Franco. Senhora, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham através da internet e da Rádio Fraternidade, nossos votos de muita paz. Continuo pedindo desculpas por quebrar o protocolo e pronunciar o tema sentado. Sucede que a vida moderna exige que alcancemos a postura de colunista. E quem é pobre, não podendo ser famoso, torna-se colunista com hérnias. É o meu caso. Eram dias muito difíceis. A década 1920, 1930, na América do Norte, foi uma década desafio, porque é nessa década que há o crack de Nova York e que o país experimenta um grande sacrifício. É o período em que se destacam as máfias. E se pode dizer que é a década El Capone. Esse homem italiano inverteu a ordem de valores no lado leste norte-americano. Mais tarde, as suas garras transferem-se para o oeste. E ele se torna um poderoso desafio para as leis do país. Perto de Nova York e de Chicago, um homem trabalhador das leis do direito fascina-se com a necessidade da justiça. Mas ele se transfere para Chicago. E em Chicago, sendo um advogado modesto, não teve oportunidade de alcançar a celebridade. Ouviu falar de El Capone e terminou por ser a ele apresentado, tornando-se amigo. Em breve, se podia dizer que ele era a sombra do bandido mafioso. Era um homem de caráter, ele pensava, e portador de um grande conhecimento de leis. A situação foi ficando cada vez mais difícil, porque os crimes praticados pelo mafioso não tinham como levá-lo ao cárcere. Os seus advogados eram muito hábeis. Mas ocorreu nessa oportunidade o célebre dia de São Valentim, o dia dos namorados, a matança perversa que abalou o mundo na tradicional luta dos dominadores das máfias. A vida continuava próspera e em Chicago, El Capone era odiado, era venerado. Todos os negociantes detestavam-no, porque eram obrigados a pagar uma taxa de proteção contra ele próprio, porque aqueles que não pagavam tinham seus negócios detonados. E o seu advogado encontrava sempre a maneira hábil de realizar um caixa 2. Na cultura norte-americana,
não pagar o imposto de renda é um crime muito grave. Chega-se a dizer que talvez o homicida consiga a liberdade, mas aquele que seja surpreendido pelo imposto de renda, para ele não há salvação. E as contas apresentadas pelo mafioso estavam religiosamente dentro da lei. Graças a esse homem, Edward O'Hare. Edward O'Hare era católico, era muito devoto da Mãe de Jesus. Tornou-se pai havia algum tempo e, de repente, ele começou a pensar no filho. Qual a herança que ia deixar para o seu filho? A mansão que ocupava uma quadra na cidade de Chicago, dinheiro incontável, talvez até prestígio social, porém, uma mácula. Ele era filho do homem que cuidava dos negócios do bandido. Portanto, bandido e criminoso também. Na consciência de Edward, era necessário pensar no filho sob um outro aspecto. A paternidade, para ele que era católico, a família, eram muito significativos. E certo dia de reflexão, ele pensou em mudar de vida. Mas para mudar de vida, ia correr o risco de perdê-la, e talvez a do próprio filho. Mas havia no seu mundo íntimo alguma coisa que pedia para que ele fizesse justiça. Sucediam-se os crimes. Havia sido apresentada a lei seca contra bebidas alcoólicas. E Al Capone, que também cuidava do latrocínio, da prostituição, de todas as maneiras de roubar, furtar, extorquir e matar, não poderia ficar impune. E ele pensou longamente. Certo dia, o filho já deveria estar entre 12 e 15 anos de idade. Ele resolveu consultar o FBI. O FBI havia colocado um detetive especial para surpreender Al Capone e, naquele momento, enclausurá-lo, diminuir o terror que graçava no leste, mas principalmente em Chicago. As matanças sucediam-se. E então, a política do FBI asseverou que a simples denúncia, mesmo que ele apresentasse os livros, não seria suficiente. Fazia uma exigência, dar-lhe a cobertura, guardaria sua vida, mas ele teria que o acusar em pleno tribunal. E Edward percebeu que, estando frente a frente com o seu amigo, a quem estaria traindo, significava a sua morte quase imediata, mesmo e principalmente se ele fosse para o cárcere. Mas o filho, em casa, sorria para o pai. Ignorava a fortuna, o prazer. E um dia, ele resolveu denunciar o bandido e ofereceu os livros que comprovavam as fraudes. E é natural que logo se estabeleceu o processo e foi marcado o dia do julgamento. Nesse dia, ele deveria estar na corte e apontar o amigo e dizer aquela frase terrível: eu acuso. Até hoje é uma frase terrível. E quando Al Capone tomou conhecimento de quem o acusava, percebeu que a sua vida já não valia mais um centavo. Sentou-se no banco de réu e começou o julgamento. E Edward foi a testemunha de acusação. Depois que foi feito
todo o labor da justiça com a severidade que as leis bem cumpridas sabem executar, o bandido olhou e teve um gesto. Beijou o polegar na mão fechada. Era o selo da condenação da morte. Foi levado para o cárcere. Recebeu uma pena inicial de 11 anos. Mas ia agora abrir-se a arca de outros crimes. E a prisão perpétua estava a seguir programada. E Eduardo passou a receber a proteção que o país dá ao seu membro. Uma semana depois, ele foi metralhado. E a polícia encontrou na sua roupa um terço católico, uma efígie fotografada da mãe de Jesus, alguns dólares, a sua carteira e o nome do filho. Passam-se os anos. El Capone adoece. É retirado do cárcere para cuidar da doença terrível que o vitima. Era sífilis. A sífilis atacou-lhe o cérebro. Ele perdeu o senso da razão e desencarnou, absolutamente louco. Mas o jovem Edward Urrea, carinhosamente chamado Butch, estava no ano de 1942 servindo as Forças Armadas norte-americanas. Os Estados Unidos haviam entrado na guerra depois da tragédia de Pearl Harbor, quando os japoneses atacaram essa base americana de surpresa, no mesmo momento que o seu embaixador em Washington firmava a paz e saía do Senado, olhava o relógio. Naquela hora de surpresa, Pearl Harbor estava sendo destruída. O número de mortos, a base de aviação, a segurança do Oceano Pacífico caía nas mãos dos japoneses. E o tio Sam chamava os seus filhos para o que foi uma guerra dolorosa. Mais tarde, um jovem que estava no comando de uma aeronave seguia em caravana para Tóquio. Repetiam-se os bombardeios da capital do Império do Sol Nascente. A distância era grande e a esquadra avançava, quando de repente o jovem olha para o tanque de gasolina e percebe que ele não foi enchido outra vez. Estava menos da vontade, da metade. A gasolina não dava para ele chegar a Tóquio, muito menos para voltar. Ele ficou alarmado, comunicou ao chefe da equipe e então teve o direito de voltar à base, que era um grande transatlântico porta-aviões. Ele retorna a Sós e quando estava próximo daquele verdadeiro aeroporto flutuante, ele percebe que 9 aviões Zero das forças japonesas dirigiam-se exatamente para a base, para destruírem o navio e, naturalmente, a cidade, a ilha. Os aviões celebrizaram-se por causa do harakiri, do suicídio. Eles dirigiam o avião na direção do alvo e morriam com ele. Era uma fatalidade terrível, porque não se perdiam. E o aeroporto flutuante estava sem a sua esquadra de defesa. As armas antiaéreas já começavam a detonar, mas não alcançavam os aviões.
Então, a sós, o jovem piloto começou a pensar. Ele podia fazer alguma coisa, mas a gasolina não dava. Ele estava entre a vida e a morte, de qualquer forma, a morte. Ele optou por enfrentar a esquadra japonesa. Em um grande loop, ele conseguiu derrubar um avião zero. Ligou a câmera cinematográfica para a filmagem e derrubou uma segunda nave aérea, uma terceira, uma quinta. Os 4 bateram em retirada. E ele desceu. E quando os cabos de bordo prenderam no navio para frear o avião, a gasolina terminava. E ele saltava ileso, considerado herói nacional. A entrega foi comovedora, porque o Senado ofereceu-lhe a maior condecoração militar até então jamais dada a um soldado. E ele lembrou-se do pai, lembrou-se de Edward O'Hare. Parece que, na sua imaginação, ele lembrava-se do sacrifício do pai para dar-lhe dignidade. O jovem Butch Edward O'Hare Jr. era agora considerado um dos maiores heróis da América. Voltou ao campo de batalha e 2 anos depois, em uma batalha aérea, ele foi derrubado e morreu. E hoje, o notável aeroporto de Chicago, um dos maiores do mundo, é dedicado ao jovem O'Hare. E ali está a sua estátua e a sua linda história de salvador da pátria americana. Mas ele deve isso, acima de tudo, à família, ao seu pai, à abnegação e coragem para ser um modelo depois de haver caminhado pelos corredores do crime. Porque a família é a base fundamental da sociedade. A palavra família vem do latim famulus, que significa servo. Fâmulo em português, empregado, serviçal. Na cultura romana, desde quando os pântanos do Lácio, na velha tradição lendária de Rômulo e Remo, alimentado por uma loba, havia se tornado um refúgio de criminosos. Todos aqueles que estavam de mal com a justiça, nas diversas cidades, homiziavam-se nos pantanais daquela região, denominada Roma, em homenagem ao seu mitológico fundador. E quando se fez uma população masculina muito grande, compreendeu-se que era impossível na vida normal. E próxima havia uma civilização próspera, a Sabínia. E esses bandidos reuniram-se e foram lutar contra os sabinos, roubando-lhes as mulheres e levando-as em sujeição para Roma. É dessa maneira, algo arbitrária, que começa a história do Império Romano, mais ou menos 650 a.C. E Roma se torna o maior império em quantidade de terreno e em qualidade de governança do mundo em todos os tempos. O sol nunca se escondia, estava sempre brilhando sobre o solo de Roma. E oportunamente, pouco antes de Jesus nascer, o imperador Otaviano, o Justo, muitas vezes no fórum da cidade, na sua tribuna de ouro, ouvia emocionado Virgílio, o poeta, declamar estes versos: Ó sol fecundo,
que diariamente abres e fechas o dia, que não vejas nada mais belo no teu perpassar do que Roma. Era a história grandiosa desse povo, cujo império esteve em paz em 2 vezes. Antes um pouco, e naquele período em que o templo da deusa Vitória permaneceu aberto, porque sempre Roma estava em guerra. Foi no período de Augusto, exatamente nesse período, que os céus celebravam noivado sobre a terra, período em que nasceu Jesus. Temos a impressão de que não se reencarnam generais, conquistadores, Júlio César, aqueles notáveis, Aníbal o cartaginês, aqueles que conquistaram o mundo de então, cederam lugar a poetas, a filósofos, Tito Livio, Mecenas, Vigílio, Salústio, cantando as glórias da poesia. E o império de Otaviano foi um império de paz, e nasce Jesus. Até então, o que havia era o clã, o marido, o pai, a mulher, a descendência, e os servidores que faziam parte do clã, o fâmulo, a família. Era uma família artificialmente constituída. E as leis iniciais, ainda em formação, estabeleceram um dos primeiros códigos, que o terreno onde era inumado um cadáver pertencia à família. Então esse terreno era sagrado, pertencia ao clã. É daí que vai partir, mais tarde, na República, as primeiras leis. E as leis romanas irão servir de modelo para, especialmente, no passado, a Espanha, suas colônias, Portugal, as suas colônias para o Brasil. A família, então, passou a ser diferentemente considerada quando surge o cristianismo. A consanguinidade, a união de parceiros, a vinculação, constitui o grupo responsável. E nós vamos ver em Roma, por exemplo, a casa Júlia, a família Júlia. Vamos ver na história as casas imperiais e a sua descendência, os Bourbons, os Capetas e etc. Nós vamos verificar que essa organização é uma representação da sociedade. A pequena família é a célula social. Esta célula é a base da estrutura da denominada domus, do lar. Daí, quando Nero manda construir a sua grande residência, ele dá-lhe o nome de Domus Aurea. Ele faz como se fosse uma montanha próxima do foro, para ter impossibilidade de ser alcançado. E dentro, a Domus Aurea, a sua residência, a sua casa, o seu lar de ouro. A família, então, passou a ser considerada. Até há pouco, as mães quase nunca conviviam com os filhos. Eram as nutrizas, as amas, que se encarregavam de nutrir, de educar. E é com a queda da Grécia, são trazidos para Roma os pedagogos, os filósofos, os pensadores. Roma começa a pensar, e a filosofia greco-romana permanecerá para sempre como diretriz de segurança para todo o Ocidente. Mas agora, chegando ao período de Adriano, mais ou menos do século III para o IV, ele estabelece as leis que vão formar as escolas públicas, a educação, como fundamental. E é curioso que essa educação pública vai chegar ao seu apogeu por volta de 1525, quando Martinho Lutero, depois de protestar e criar a organização luterana, estabelece a educação convencional como fundamental à vida.
E é fascinante notar-se que, por volta de 1525, na Alemanha, só eram analfabetas as crianças menores de 4 anos. Bem parecido com o Brasil. 1525. Porque a educação era fundamental para o estudo da Bíblia, o conhecimento das leis. Há pouco surge a imprensa. E através da imprensa no papel, dos tipos móveis, a cultura vem para o lar. E agora a educação deixa de pertencer às nutrizes, passa às mães. Educar, educere, arrancar de dentro o conhecimento, segundo Sócrates. Porque nós viemos do mundo das ideias no pensamento socrático. E dentro de nós está tudo. Que mais tarde os esoteristas dirão Deus interno, o Cristo interno. E é necessário arrancá-lo para que ele fulja em nós. Podeis fazer tudo o que eu faço, e muito mais, se quiserdes, disse Jesus. Demonstrando que nós temos a semente, a seiva que é o Espírito, e nele, à semelhança da bolota, está o carvalho grandioso. As mães começam a responsabilizar-se pela educação do lar, que a posteridade chamará educação doméstica. E a escola torna-se no núcleo da instrução. Instruir, como sabemos, é iluminar a consciência, a mente com o conhecimento. Educar é criar hábitos saudáveis, propiciatórios à ética e representando as leis. Então se pode ser muito instruído e mal educado, como se pode ser muito bem educado e pouco instruído. Então a família começa a ter dignidade, começa a receber respeito, cidadania, e nesse lutar ela vai desenvolvendo os seus valores, até os períodos dantescos da ignorância medieval, quando o patriarcado subestima a mulher, herança atávica, faz dela um objeto de uso e apenas uma dona de casa. É-lhe proibida a instrução. E lhe é permitida a forma de educação doméstica, bordados, artesanato, tarefas do lar, tomar conta da família, cuidar da família enquanto o homem é o provedor. E a figura masculina assoma. A mulher é humilhada pela ignorância religiosa. A ignorância religiosa, desde o apóstolo Paulo, estabelece leis que estão vinculadas ao judaísmo. É proibido a mulher cortar o cabelo, que tem a ver o cabelo com o reino dos céus. E assim vão as marcas. A mulher não pode aparecer de público a sós. Terá que ser acompanhada pelo marido, por um membro da família. A mulher nunca pode ir ao lado do esposo, mas sim alguns passos atrás. Até 10 passos atrás. Era o cachorrinho poodle, que agora vai carregado no colo das melhores senhoras. Mas vem então o pensamento de renovação humana. Vem o espírito de Joana d'Arc. E essa menina de 16 anos abala o mundo com as suas visões. Salva a humanidade da guerra dos 100 anos. A guerra lamentável entre a França e a Inglaterra. Vai traída pelo seu confessor, levada ao cárcere e vai queimada viva. Porém, defendendo as suas vozes e o direito da mulher. E o direito da mulher avança para encontrar ressonância. Por volta de 1792, com a célebre Madame Roland, na Revolução Francesa, quando são decretados os direitos do homem, até hoje desrespeitados, são reavivados em 1947,
quando era secretário-geral da ONU, o notável embaixador brasileiro Oswaldo Aranha. No período em que Israel recebe o direito de cidadania e começa o grande êxodo, que durou mais de 1.800 anos, desde o ano 150, a segunda diáspora, quando a Palestina desapareceu e passou a receber uma denominação romana. Então, o êxodo comunica uma emoção muito grande à humanidade. Uma película cinematográfica contribuiu para que o mundo sentisse a dor da Palestina judia, da Palestina árabe, dos povos que vêm desde os primórdios em lutas terríveis até hoje. Mas a mulher vai lutando e há pouco é vítima de um golpe terrível. No dia 18 de abril, há um século, em Manhattan, 150 costureiras que trabalhavam 16 horas por dia, fazem um protesto público e saem pelas ruas de Manhattan com cartazes pedindo a diminuição das horas de trabalho. A polícia convocada, montada, as empurra a um barracão de madeira, vedam portas e janelas e queimam-nas vivas. Então, as mulheres do mundo experimentam a angústia. E isso vai adiante, até surgirem as grandes heroínas. Quem poderia esquecer no Brasil desses espíritos indomáveis de Maria Quitéria, baiana, de São José das Itapororocas, perto de Salvador. Essa mulher notável, que foi lutar na guerra do Paraguai. Ana Nery, que sai da cidade de Cachoeira e vai ajudar os filhos na guerra do Paraguai, sendo a primeira enfermeira, correndo atrás de Florence Nightingale, a extraordinária enfermeira britânica da guerra da Crimeia, que manda pedir ao rei: não mande balas, mande lençóis. Aquela jovem da nobreza que sai atendendo os doentes com uma lanterna e se torna o símbolo da enfermagem internacional. A mulher vai ocupando o seu lugar. E a partir de 1900, o dia 9 de março, ele é dedicado. E o Encontro Internacional das Mulheres, no ano passado, teve a representação de 180 países. E os direitos da mulher encontram o seu lugar ao sol, porque a mulher não é apenas a mãe, não é apenas a dona de casa. Os seus hormônios que lhe dão doçura não lhe dão fragilidade, dão-lhe ternura. E essa ternura dela faz um símbolo de estoicismo. Todos devemos a nossas mães, mesmo aquelas que não souberam corresponder ao mandato, devemos a vida, as noites insones, as febrícolas terríveis da primeira infância, o leite, mesmo leite negado, como dizia Buda, mesmo que não haja sido uma boa mãe, deu-nos a oportunidade de viver, porque poderia ter abortado, cometido um crime muito pior. E hoje, a mulher desfruta dos direitos graças a Madame Roland, que teve a cabeça decepada. Essa revolucionária que veio do interior da França para gritar libertà, fraternité, liberté, fraternité, égalité. E olhando a multidão que estava diante da guilhotina, ela contemplou aqueles rostos desvairados e deu um grito que é uma chave de liberdade. Oh, liberdade, liberdade! Quantos crimes se cometem em teu nome,
A lâmina desceu, decepou-lhe a cabeça, o tronco caiu. Mas Madame Roland é um símbolo da coragem da mulher. Mas a mulher que saiu do matriarcado e que invejava os direitos do homem, passou a invejar também os vícios, a fraqueza moral, a debilidade das glândulas genésicas. E se empolgou com a libertação do direito ao voto, adquirido no século passado, com muita dificuldade. Ela começou a crescer e com respeito à consideração que nos merecem todas as mulheres, começa hoje a derrapar, já não na liberdade, mas na libertinagem. Hoje, em muitos países, a maioria da população feminina é alcoólica. Na Espanha, as mulheres são mais tabagistas do que os homens. A questão do equilíbrio moral, do sexo, que é revestido de pudor, essa intimidade exige determinadas emoções, não apenas o desejo da libido, mas a emoção da ternura, da grandeza. Desceu aos desvãos do barzinho. Não é uma crítica, é uma análise sociológica do barzinho e da escolha do parceiro, atormentada pela libertinagem, que é graça em toda parte e que algumas religiões silenciam e muitos corações espíritas também calam, porque têm medo de pregar a doutrina do Cristo dentro das linhas básicas da moralidade, admitindo que o sexo é o direito que a criança tem a partir dos 5 anos, olvidando que nessa idade a fisiologia nos irá dizer, através da aparelhagem genésica, nós não temos sexo. Temos aparelho excretor, porque as nossas glândulas ainda não produzem os hormônios que representam a reprodução animal. Então, atormentados por leis indignas, por pessoas ateístas, cuja base é indignificar o cristianismo. Leia-se Marx. 3 itens. O cristianismo é inimigo nosso, disse o pai do marxismo. A moral perturba-nos. Então nós temos que perturbar a sociedade para podermos imprimir os nossos ideais de liberdade, escravizando uns sob o comando do Estado. Tem pertinência esta informação, porque estamos estudando a família. E a família se desagregou. O filho volta-se para o pai e fala calar. Volta-se para a mãe, silencia. E eu vi, não há muito, na internet, um jovem americano de 8 anos denunciou a mãe porque ele aplicou uma palmada. E veio a polícia, porque é proibido punir, castigar, diz a lei. Mas não é proibido educar. E a educação tem uma variedade muito grande. Não concordo com pancada, mas não dispenso disciplina. Então, o soldado perguntou qual era o crime da mãe. Ela me bateu. O que é que ela fez? Deu-me uma palmada. Então o soldado olhou para ele. Então ela tem que ser presa. O filho. O soldado chamou o policial e disse assim: o que foi mais que ela fez? Ela me deu uma palmada. Pois se você fosse meu filho, eu lhe dava uma surra. Agora, vá lá e peça desculpa à sua mãe. Ele foi e pediu desculpas à mãe e abaixou a vista. É lógico que essa disciplina punitiva não está dentro dos padrões da ética,
porque a maior autoridade é moral. Na mansão do caminho, onde educamos 676 crianças, eu nunca apliquei um golpe. Bem, um beliscão sempre. Porque beliscão é uma tentação do demônio. A gente pega no braço e quando menos espera, torce. Sem querer. E também a criança passa correndo e vai assim, segura na orelha, segura. E puxa. E a criança vem dançando pas de deux, vem no balé. Nunca. E bastava que eu olhasse para ele ou ela e risse. E olhava assim e fazia, qual é o problema, meu filho? E ria. Ele já sabia que era não. Porque o educamos. Se nós conseguimos educar pulga, elefante, porque não podemos educar gente, a não ser nos casos patológicos. Disse Emmanuel, na área da educação, amor e disciplina. Porque amor não é conivência com os erros. E os pais devem educar o filho para que a polícia não tenha que o surrar. Porque aquilo que nós não damos em casa, a polícia vai dar no cárcere. A educação é o estabelecimento de hábitos saudáveis. E esses hábitos saudáveis, nós podemos criá-los. E lhes digo com a experiência de 60 anos de escola primária, porque eu sou professor primário. Bem, mas eu tenho outro título. Eu sou também formado em datilografia. E desta forma, o amor tem 1000 maneiras. Nunca puni. Raramente eu dizia não. Eu perguntava, você merece? Não, tio. Bom, você então está dizendo que não pode ir. Porque para mim é indiferente. E era apenas tio. E hoje, com filhos de 65 anos, eles chegam, bença, tio. E eu lhes digo, Deus te dê juízo e vergonha. Que nunca são demais. Quero dizer que chegamos ao extremo de amar nosso filho e vê-lo cometer arbitrariedade e não dizer nada, para ele não ter conflito. Meu pai me deu tantas surras, porque na Bahia existe muito cipó, chamado cipó caboclo. Arde e não deixa marca. E então, muitas vezes, meu pai fez terapia de 5 minutos, e nenhum de nós 13 teve qualquer conflito. Todos o amávamos, porque ele dizia, você está me obrigando a lhe aplicar uma sova, meu filho. Eu não gosto de bater. Mas o cão, quando desobedece, o gato, quando ele leva imundícia assada, esfregamos o focinho e ele nunca mais. Pelo instinto. Então, como você não compreende pela razão, um chicotezinho ajuda, não ajuda, gente? Ajuda, pai. E aí amenizava. E tinha terapia. Claro que eu não concordo, mas quero dar uma ideia de nós olharmos, como eu vejo, uma criança desacatar a mãe. E ela diz assim, é assim, não posso. Vem pedir socorro para o filhinho de 4 anos, que ela não aguenta mais. Eu digo, como não aguenta mais? Ah, porque ele chora, porque ele xinga. Se ele xinga, é porque ele aprendeu em casa. É do alto que vem o exemplo. A senhora xinga. De vez em quando meu marido diz alguma coisa, pois é, tem que botar uma mordaça na boca dele, para a criança não aprender. Então, o lar, a família, é a escola das almas no processo de iluminação. Nós teremos que amar, porém disciplinar. Nem tudo o que podemos, devemos fazer. Nem tudo o que devemos, podemos fazer. Então, surge uma família desagregada. Contou-me um amigo muito querido, que ele acordou um dia pela manhã e viu um rapaz sentado à sua mesa. Ele ficou surpreso, porque ele não conhecia o rapaz. Então veio a neta e disse, vovô, eu quero lhe apresentar meu namorado. Ele disse assim, pois não. Mas que horas ele chegou? Ontem de noite. Mas ontem de noite, aonde? Ele dormiu aqui comigo.
Ah, dormiu com você. Na minha casa, ele dormiu com você. Você pediu licença, minha filha? Não, papai, não é preciso. Está enganada. Não, vovô, está enganado. Porque enquanto eu tiver a despesa com a sua dignidade, eu tenho responsabilidade por ela. E eu vou pedir ao rapaz para fazer o favor de ir embora. Porque ele aqui não é bem-vindo à família. É seu namorado? Da porta para fora você namora. Quanto tempo tem de namoro? Uma semana, papai. Então você está transformando a minha casa num bordel. E ele me disse, chorando, Edivaldo, o que é isso? Porque um outro pai me disse, Edivaldo, eu tenho que deixar, porque senão vai para um bordel. Eu digo, então, não vai para um bordel, faz da sua casa um bordel. Porque hoje é um namoradinho que engravida. Depois de 15 dias é outro namoradinho. Daqui a 6 meses é outro namoradinho. Daqui a 1 ano é um namoradão. E a sua casa é o quê? Então são itens da dignidade, do respeito. Por que uma garota de 16 anos tem que levar o namorado para casa? Qual é este impulso? Qual é esta necessidade biológica? Não tem necessidade. Bem, mas não sou eu. São os sexólogos. Eles dizem que o clima tropical desenvolve muito a faculdade genésica a partir dos 12, 13 anos. Mas também as nossas tendências negativas emergem e nós educamos. O ex-ladrão vem com tendência para o furto, para o crime, e ele reencarna para ser educado. Então, a tendência para uma vida promíscua, de outra existência, se nós somos reencarnacionistas, é para corrigir agora. E quem é que vai morrer só porque teve que esperar um pouco, teve que esperar os 16 anos, os 18? Então, varia de parceiro, mas não encontra o amor. Permanece sedento. E os amigos masculinos, os jovens que me chamam de avô e de tio, dizem assim, tio, eu quero me casar, mas eu não acho uma garota, porque são muito fáceis. E eu não vou correr o risco. Por sua vez, outras, as garotas me dizem, mas tio, se a gente não ceder, a gente não tem namorado. E eu digo, mas é porque cede que ele não se torna seu namorado. Se torna um parceiro de uma semana. Mas se você começar a impor a sua dignidade, naturalmente que você vai educar o seu namoradinho. Aqui para nós, eu tenho horror a este eufemismo. É o namoradinho, como se fosse um brinquedinho. Ah, é o namoradinho. Ah, já está com o namoradinho. Mas ele engravida. E aí vai fazer o abortinho. Ou larga o filhinho na mão de vovozinha. E vai para a rua buscar outro filhinho. Todo pieguismo. E vai desencarnar, levando vício. Porque a nossa visão espírita tem a ver com o nosso futuro espiritual, a imortalidade. A nossa família vai trabalhar em favor da nossa paz, do nosso equilíbrio, da ordem, dos fatores ético-morais. Na minha condição de mediunidade, mantenho contato com muitos seres em todas as idades que desencarnam. Jovens que eu conheço, ou que eu conheci, retornam chorando, desesperados, ardendo em febre de desejos. E acoplam em pessoas insensatas, construindo obsessões sexuais. Alcoólicos que desencarnaram, vitimados por obsessores, continuam com sede e vão para esses que bebem socialmente 1 litro de uísque por semana, ou no domingo, e acoplam. E nós vemos uma sociedade sem saúde espiritual, uma sociedade ingênua, iludida. Aí estamos em pleno carnaval, mas é uma festa linda. Eu vou me permitir repetir uma história da minha juventude, que não faz muito tempo, faz apenas 78 anos. Eu tenho dificuldade para a matemática, por causa de um trauma. Eu era estudante na Escola Normal Rural de Feira de Santana, e havia, no 2º ano, a matemática, era álgebra. E eu tinha muita dificuldade, porque o meu professor era rígido.
Ele chegava ao quadro de giz e realizava o problema, a equação. E ele não explicava. Ele tinha muito boa memória, memorizava. Mas no dia da prova era outro problema, eu não sabia resolver. Consegui passar por misericórdia divina. E então, eu tinha um respeito ao meu professor e uma raiva. Porque ele era o meu professor de matemática, mas não ensinava. Chegou o carnaval. Mas na minha terra não tem carnaval, tem micareta. É um carnaval depois da Páscoa. E era o carnaval mais ingênuo. Os carros alegóricos desfilavam. A rainha do carnaval e as princesas eram as moças mais bonitas, mais ricas da cidade. E nós, a ralé, ficávamos no passeio, sentados, batendo palmas ao corso, ao desfile. E na segunda-feira, era chamada a segunda-feira de máscaras. As pessoas, os homens, se vestiam a feminina de uma forma irônica, as mulheres masculinas, e se usavam máscaras. Normalmente uma meia feminina com 3 buracos, os olhos e a boca. E então colocava peruca, e os homens faziam uma voz fanhosa. Você me conhece, você... A gente conhecia todo mundo, mas era uma alegria, era uma catarse. É uma necessidade, o carnaval é uma necessidade psiquiátrica, terapêutica. Bem, mas então, eu estava olhando quando eu vi uma baiana vestida de branco de babado, de contas, com um torso maravilhoso. Mas eu olhei a cintura, parecia uma abelha, naquele tempo que os corpos eram violões, violoncelo, bandolim. Agora não, agora é cabide. É um pouco diferente. E lá vem a baiana num par de tamancos. Eu tinha 12 anos, eu fiquei impressionado e fiquei com medo, porque aquela baiana super sexy estava se dirigindo a mim. Eu fiquei assim paralisado, e a baiana veio e me olhou bem e perguntou fanhoso: você me conhece? Eu olhei e conheci. Era meu professor de matemática. No dia seguinte, quarta-feira de cinza, 14 horas, matemática. Aí entra meu professor, fantasiado de homem, gravata, paletó e a cara enfesada. Eu digo: ai, meu Deus, a baiana está mascarada. Eram tempos diferentes, é claro, nenhum preconceito, nenhum. Estou narrando uma experiência. Para também não dizer que eu sou contra isso, não sou contra nada. Sou a favor de Jesus Cristo, nada mais. Então, não aprendi matemática. Vou até equação de 2º grau, porque de vez em quando eu repasso, eu não quero ser tão estúpido que não saiba fazer uma equação. Então, veio a liberalidade, o excesso, e o lar se desorganizou. O bullying não é entre colegas, é entre alunos e mestres. Sempre respeitei meu mestre. A minha letra é a letra da minha professora primária. Aos 91 anos, ela disse assim: nossa, Edivaldo, sua letra não treme. Eu digo: por que tem que tremer? Não estou com medo de nada. Não, mas a idade, eu digo, não tem nada a ver com a letra. E a idade que trema que vai ver uma coisa. Então, daí nós estamos vendo um momento difícil, em que educar é um desafio. Precisamos de amar nossos filhos. Muitas vezes, os meus filhos adotivos, e eu registrei 3 como filhos biológicos, afrodescendentes da lata de lixo, dei-lhes o meu nome, Pereira Franco, que não é uma grande coisa, mas pelo menos é pai e mãe. A mãe, Alta de Souza. E aconteceu algo desastroso. Quando veio o 2º filho, e eu fui registrar, que foi muito interessante, o notário era um daqueles velhotes que usavam o óculos aqui na ponta do nariz. Ele me olhou por cima na primeira vez e perguntou: primeiro filho? É o primeiro filho. Como é o nome? Jaguaraçu Pereira Franco. Pai, Divaldo Pereira Franco. Mãe, não tem mãe. Como que não tem mãe? Não tem mãe. Eu não sei quem é a mãe. Mas como não sabe? A mulher pode não saber quem é o pai, mas o pai tem que saber quem é a mãe. Aí eu fiquei embaraçado. Ai, meu Deus, que nome eu boto? Será que eu boto o nome da diretora do centro? Não ficava muito bem. Então eu vi andando um espírito
moreno, jovenzinha, melancólica. Chegou junto de mim e disse: Divaldo, eu sou Alta de Souza, a poetisa potiguar. Eu nasci no Rio Grande do Norte, desencarnei em 1901, tuberculosa. Pode botar meu nome. Eu aí botei. Eu sorri para o notário, às vezes estou brincando. A mãe dele chama-se Alta de Souza. Aí o velhote me olhou: e qual é a cor do menino? Eu digo: ele, naquele tempo, podíamos dizer, ele é negro. Ah, ele é negro. E Alta de Souza, o que é sua? Eu digo: a minha parceira, o que é ela? Porque cada um tem a parceira que merece, a minha era desencarnada. Mas daí a pouco eu acho outra criança na lata de lixo. Corri e fui registrar. O notário me olhou e disse: mas você nem é aquele que esteve aqui, é? Quanto tempo tem que você teve o filho? 7 meses. E já tem outro. E a mãe? Eu sou espírita, é a mesma. Mas, como é mesmo o nome do senhor? Divaldo. Mas, senhor Divaldo, como é a mesma? 7 meses de prematuro. E daí por diante eu tive cuidado. A outra filha só veio daí há 3 anos. Mas todos eles conhecem a origem. E eu lhes disse: sua mãe lhes amou tanto, que colocou à nossa porta, porque sabia que nós íamos lhe dar uma educação que ela não pode. Ame sua mãe. E todos amam-nas. Hoje 2 deles estão no além. E um deles era tão meu filho, era proibido por lei, era tão meu filho, que eu tive uma cardiopatia muito grande. E ele, ao completar 40 anos, teve a cardiopatia e morreu. Era uma cardiopatia de natureza psíquica. O segundo teve uma problemática respiratória. Eu tive uma problemática de asma por longo tempo e uma problemática respiratória até hoje. Resultado de uma existência no século XVIII em que me suicidei. Então a família é isso, e até hoje esses filhos estão na mansão do caminho. Tio, o que é que quer de mim? Tio, tem que chamar fulano. Olha, tio, Beltrano está fumando, hein? Eu digo: manda Beltrano vir aqui. Chega aquele homenzarrão, eu digo: eu soube que o senhor está fumando. Não, tio, eu digo: não minta para mim. Curioso, é a família, é o amor. E eu lhes pergunto: meu filho, meus filhos, em que eu errei? Em que o senhor tio Nilson errou? Nós éramos 2 jovens, eu com 19 anos, ele com 22. Aprendemos porque toda vez que nós tínhamos um problema, nós perguntávamos ao amor: que faria Jesus em nosso lugar? Então, o Evangelho conta que ele estava divulgando a mensagem, e a multidão estava repletando a casa, quando Maria, sua mãe, que não entendia da sua missão, como diz Kardec, ela não entendia, não sabia da grandeza do filho, era uma mãe. Sabendo que ele estava perseguido pelos fariseus, ela levou os irmãos dele por parte de José, que era viúvo e teve filhos, para evitar que ele viesse sofrer. E quando ela chegou, a multidão tomava conta, e alguém disse: tua mãe e teus irmãos aí estão. E ele deu essa resposta: quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade de meu pai que está nos céus. Os laços sanguíneos são a família corporal. Os laços do espírito são a família espiritual. Não temos a família que gostaríamos, temos a família que necessitamos para evoluir. Gostaríamos de estar naquela família, mas não evoluiríamos. Nesta está o meu adversário de ontem, a quem eu magoei. Está o adversário, o nosso adversário pessoal. Eu tive uma irmã que odiava meu pai, e meu pai odiava sua filha. Não houve nenhuma tentativa de desrespeito desde que ela nasceu. Quando ela começou a falar, minha mãe me contava, ela já o odiava. O ódio era de tal forma que ela me amava muito. Minha irmã era doentinha, era obsidiada. E ela dizia assim: Di, seu pai está chegando aí. Ele estava, às vezes, a 1 quilômetro de distância. Daí a pouco ele chegava. E eu lhe perguntava: mas como é que você sabe? Eu sinto a irradiação de seu pai. Eu digo: engraçado, e ele não é seu pai? Não.
Eu digo, então, mãe adulterou, não é? Não, eu digo, então me explique. Ele não é seu pai. Mãe não adulterou. Como é que você nasceu? Ah, ele me fabricou, mas ele não é meu pai. E um dia, eu estava no ônibus com meu pai. Ele era um homem digno, honrado, nunca nos faltou nada. Ele então virou-se, eu estava sentado ao lado da janela, e com os olhos em lágrimas, ele perguntou assim, meu filho, sua irmã me odeia, não é? Eu disse, é, pai. Por quê, meu filho? Eu aí vi a cena. Eu vi o casba de Argel, a prostituição, a união deles, ele assassinando-a no bordel onde estavam. Mas eu não lhe disse. Coloquei a mão no ombro e disse assim, pai, eu não sei. É coisa da reencarnação. O Senhor é que tem que se aproximar dela. Não posso, meu filho. Eu a odeio. E não abandono lá por causa de sua mãe. Eu disse, mas não pode, pai. Eu prego a doutrina de Jesus. E não gostaria que os meus irmãos de doutrina dissessem nem ao pai. Ele conseguiu converter. Então pense nela como uma doente. Tenha compaixão. E ele foi chorando, e eu também. Porque é muito bom dar conselhos amargos para os outros. Difícil é beber a substância ácida. Fui falando com dor. E quando ele estava morrendo, nos meus braços, eu parei e fui chamá-la. Ele disse, é o seu momento. Vai transferir para outra reencarnação. Você me quer bem? Ela disse, ainda não me matei por sua causa. Eu digo, não, não se matou porque é crime. Então vamos lá, vá pedir perdão a pai. Você fica ao meu lado? Fico. Então, ela veio, eles estavam ultimando. Eu disse assim, vou deixar vocês dois juntos, porque tem muito o que falar. Aí meu pai me olhou e disse, não saia. Então ela olhou bem para ele, e ele falou, nos últimos minutos, minha filha, me perdoe. Eu não sei porquê, minha filha. Você é minha filha. Você me perdoa? Ela começou a gritar. Dobrou-se sobre ele morrendo e disse, pai, me perdoe, pai. Eu não sei porque eu fiz assim. Me perdoe. Então eu vi o espírito mentor dele abençoar. Porque a mágoa, a dor foi diluída. E ele olhou para mim, pegou na minha mão e disse, meu filho, me perdoe pelas surras que eu lhe dei. Disse, pai, a gente só perdoa quando tem mágoa. E o senhor foi o mais belo pai que eu conheci. O melhor chefe de família que eu conheci. O senhor me deu paz, porque nosso lar era um laboratório de química familiar. E as últimas palavras de meu pai foram essas. Meu filho, eu vou continuar a viver, vai. Seus filhos que foram antes estão esperando para lhe agradecer. Ele cerrou os olhos e minha irmã teve um surto. Entrou a gritar, eu deixei. Então ela ficou gritando, puxando os cabelos, eu deixei. Em outro momento eu abracei-a e disse, minha filha, já passou, foi ontem. Você não tinha raiva dele. Você tinha saudade. Às vezes nós confundimos a saudade. Irmãos queridos e irmãs amadas, a família é o nosso santuário. Coloquemos Jesus em nosso lar, através do estudo do Evangelho, uma vez por semana. Se os filhos não participarem, não criem problema. Eu conheço muitos amigos que fazem o culto do lar de um homem só. A esposa se opõe, todos se opõem. Ele senta à mesa, uma vez por semana, no mesmo horário, abre o Evangelho, lê alto, para que as entidades ouçam. Elas necessitam do fluido animal, porque são tão primitivas que não ouvem os espíritos. Estão em ondas diferentes.
É uma pena não ter tempo para explicar isto. Mas elas nos ouvem, nos veem, nos sentem. As nossas energias animais, o fluido animal, nutrem-se, vitalizam-nos, roubam-nos energias. Então, levemos para o nosso lar. E queria dizer aqui, ainda tem a sua mãe, no corpo, mesmo que um pouco complicada, que deixou algumas marcas. Faça um telefonemazinho hoje. E diga, olá, velhota, como vai? E diga para o pai, ué, você ainda está vivo? Mas você não morre nunca. Se mora junto. Diga assim, muito obrigado. Muito obrigado. Porque nós só valorizamos depois que eles viajam. E a minha mãe, na hora que estava morrendo, disse, Di, nunca eu te abandonarei, meu filho. Tu não és casado. Tu não tens mais ninguém, só tua irmã. Foi a última, a minha irmã doente. Ela me adorava e eu a ela. Também morreu nos meus braços. Então, meu filho, assim que eu despertar, eu voltarei para estar contigo. E ele disse, mãe, não volte. Volta, meu filho. Não discuta com sua mãe na hora da morte. A velhinha era terrível. Eu calei e ela desencarnou. Eu a vi sair do corpo, meus irmãos. São os extremos primeiro. Não tem nada de fio umbilical. É o centro coronário. É a epífise. É o último laço. Os espíritos esgarçam como algodão e rompe. Então o espírito no além cambaleia, porque entra em uma outra gravidade. Me refiro a uma desencarnação normal de um ser equilibrado. Então eles equilibram na atmosfera. E quando ela foi equilibrada, Joana lhe disse, Ana, lembra do burrinho de São Francisco? Porque São Francisco era o nosso exemplo. Eu contava para ela as histórias de São Francisco. Dizia que o corpo era um burrinho que nos carregou. E então, Joana disse, agradeça. Ela morreu de acromegalia. Os ossos da cabeça cresceram. Nunca teve uma empregada doméstica. Lavava, cozinhava, tecia para nós. E então, naquele momento, ela abriu os olhos e me viu. Ela disse, meu filho, Di, é verdade? É, mãe. Aí as lágrimas me vinham, porque o espírito é um ser humano, ele chora de saudade. Se alguém disser, não chore, chore. Porque cada um de nós é que sabe o tamanho da dor. Não é permitido é reclamar, blasfemar, mas sentir saudade. Aí ela disse, meu filho, você está me vendo? Eu digo, estou, mãe. Eu vou voltar para tomar conta de você. Ela morreu em 18 de fevereiro de 1952. Ela me aparece diariamente, principalmente quando eu estou viajando. E quando vou me deitar triste, dorido ou magoado, solitário ou alegre, ela me aparece com os 2 olhos verdes e me pergunta, Di, já orou? Eu digo, mãe, meu dia foi uma prece. Ore, meu filho, porque você não sabe se vai acordar. E quando eu desperto, olha ela, Di, já orou? Eu digo, mãe, eu estou chegando agora. Ore, meu filho, porque você vai viajar na carruagem do sol e não sabe se chega o crepúsculo. Ó mães, ó pais da imortalidade, ó família, que Deus abençoe, mas que nós tenhamos a coragem de dizer, quem é minha mãe, quem é meu pai, ante o chamado do Mestre, para servi-lo sempre e mais. Ó Senhor, nós te queremos dar a nossa vida e perguntemos, quem é capaz de impedir que vamos até ti? Muito obrigado, Senhor, porque nos deste o discernimento dos imortais para amar e amar, porque somente no amor é que nós encontramos a seiva da vida. Como terminou ontem, Juan, a sua palestra, o amor é a alma da vida, e a vida é a alma do amor. Família é Edward O'Hare. É exatamente sacrificarmos-nos, os pais, os educadores, para que os nossos filhos sejam felizes. Muito obrigado.